Paz, irmãos amados e ouvintes amados. O reino dos céus é semelhante a uma variedade muito boa, uma quantidade muito considerável de pipas que estão agora na expansão dos céus. São muitas e muitas pessoas que saem para se divertir com as suas pipas, começam a empinar os seus pipas, colocarem ali na expansão dos céus, e eles estão apenas brincando. Não tem cerol ali na linha, eles querem apenas se divertirem mesmo. A quantidade de pipa é uma quantidade muito grande. O céu está azul, o vento favorável, não há perigo ali, não há rede de tensão ali por perto, não há rede elétrica, a situação ali, não há fios de alta tensão, o ambiente é favorável, uma praça muito boa, um espaço muito bom, um dia muito bonito. E eles estão ali com as suas pipas de diversas cores, de vários e vários modelos de pipas. Todos estão empinando, todos estão alegres, o céu está muito cheio de pipas. E eles estão alegres. De repentemente, irmãos amados, do nada surge uma quantidade muito grande e absurda de pipas diferenciados. Essas pipas chegam sem aviso e são diferentes. Aquela multidão de pessoas que estão empinando as suas pipas com boa intenção, que estão empinando as suas pipas alegres, vizinhos, parentes e amigos, percebem uma quantidade de pipas diferenciadas agora invadindo também a expansão dos céus. Mas aquelas pipas que estavam se divertindo, empinando para a direita, para a esquerda, fazendo aqueles trajetos bonitos com as pipas, fazendo as pipas descerem de cabeça para baixo, descarrega um pouco a linha, o pipa faz aquele trajeto, começa a subir de novo. Estão alegres, mas agora, do nada, um monte de pipas diferenciados, pipas estranhos agora nos céus? Sim, pipas com cerol. Agora essas pipas com cerol têm a seguinte determinação. Vamos cortar todos os pipas que estiverem ali subindo na expansão dos céus. Esses pipas estão com a linha sem cerol. Vai ser fácil para a gente vai passar o cerol. A ordem é cortar todos os pipas, acabar com as alegrias desse povo. Pois bem, agora o céu também está invadido de pipas com linhas com cerol. E aquela multidão de gente, aqueles pipas que estão ali nos céus, que estão ali sendo desbicados pelas pessoas com alegria, aquelas cores tão diferentes de pipas, agora as multidões ficam preocupadas. Ei, olha o tanto de pipas estranhos que estão ali em nosso meio. Quando menos esperam, aqueles pipas que subiam com cerol começam então a fazer conforme o seu dito, a sua missão: cortar todos os pipas. Vamos passar cerol nas pipas. Vamos cortar as linhas, eles estão sem cerol e nós temos cerol. E começam então a cortarem. O céu agora, a gente começa a observar aqueles pipas tão bonitos sendo mandados. Estão cortados, as linhas cortadas. E os cerols começam lá do lado esquerdo, do lado direito, pipas mais acima, mais abaixo. Aquelas pessoas que estavam tão alegres começam agora a mostrar um pouco de frustração, um pouco de tristeza no semblante. Por quê? Porque os seus pipas estão sendo mandados. Os cerols estão ali cortando aquelas pipas. Mas, irmãos amados, o reino dos céus é semelhante a isso. Tantos e tantos pipas de cerol, pipas diferentes, cortando aquelas pipas tão alegres, as multidões estão ficando tristes agora. Irmãos, e não tem piedade não. A ordem
é cortar as pipas. E aqueles pipas de cerol começam aí mais adiante, mais distante, cortarem aqueles pipas que estão um pouco mais distante. Começa a cortar aqueles pipas que estão um pouco mais para a esquerda, mais para a direita, um pouco mais para baixo. A missão é essa, vamos cortar, vamos cortar. E começam a cortar. O céu agora está tomado de pipas sendo mandados. Todos os pipas sendo mandados. Agora só há pipas de cerol ali em cima, na expansão dos céus. Só há pipas agora diferenciados, pipas com cerol. A ordem é passar o cerol. Mas vejam, aqueles pipas que estão com cerol, eles percebem que há ainda uma quantidade de pipas com linhas sem cerol. A quantidade é muito boa ainda. Então eles falam, ei, vamos lá, vamos cortar aqueles pipa que estão ali mais além. Vamos lá, nós temos que cortar aquela quantidade de pipa também. Ainda há uma boa quantidade de pipa nos céus e vamos cortá-los. A gente já cortou boa parte, mas falta ainda aquela parte ali. Pois bem, eles fazem os trajetos, começam a descarregarem mais linhas e mais linhas, descarregarem mais linhas e mais linhas, e começam a desbicar suas pipas para a esquerda, começam a subir um pouco mais, desbicam para a direita, faz aqueles trajetos para pegar aquela quantidade de pipa que estão ali ainda. E tentam cortá-los. Então aquelas pipas, percebendo, começam a desbicar suas pipas, fazerem aquela certa manobra para se desviarem daqueles pipas e daquelas linhas de cerol para não serem cortados. E aí então segue-se essa grande manobra. Pois bem, muitos pipas de cerol tentam cercá-los, fazem aquele cerco. Vamos cortar aquela quantidade de pipas que estão sem cerol. Ainda tem uma quantidade muito boa de pipas sem cerol na expansão dos céus e a ordem é para cortá-los. Vamos! A quantidade de pipas é absurda, de tantas pipas que ainda há com cerols no céu e uma boa quantidade também que há sem o cerol. E aqueles pipas fazem de tudo, aqueles pipas que estão com o cerol, eles fazem o possível para tentarem cortar aquela quantidade de pipas que ainda estão na expansão dos céus alegremente se divertindo e fazendo as suas manobras, e ainda eles não conseguem chegá-los até lá. Então, esses pipas com cerol fazem uma certa reunião. O que está acontecendo? Nós não estamos conseguindo cortar aquelas pipas. Elas estão aparentemente ao nosso alcance. Mas quando a gente vai para entrar naquela linha sem cerol, com a nossa linha de cerol, a gente não consegue cortar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aqueles pipas, um maiores que os outros, aquelas pipas também coloridos, mas pipas diferenciados com linhas de cerol, começam agora a ficar um tanto irritados. O que houve? Por que é que a gente não está conseguindo cortar aquela grande quantidade de pipas sem cerol? Eles estão ali na expansão dos céus azul. Estão ali ainda alegres, estão ali ainda se divertindo, estão ali ainda fazendo as suas, desbicando, fazendo as suas manobras com aqueles pipas. Por que é que nós não estamos conseguindo cortá-los? Então, amados irmãos, a gente percebe, depois de muitas tentativas, aqueles pipas com cerols resolvem desistirem. É uma frustração para aqueles pipas com cerol, é uma humilhação porque eles estão com cerol e aqueles outros pipas estão sem cerol. É humilhante isso. É humilhante isso para nós, estamos com as linhas de cerol, nossos pipas estão com cerol. A gente vai deixar aquela quantidade de pipa sem cerol ainda a se exibirem, a ficarem ali?
É humilhante para nós, vamos tentar mais uma vez. E tentam, e não conseguem cortar aquela quantidade muito admirável de pipas sem cerol na expansão dos céus. Então eles resolvem agora abandonarem a missão e irem embora. Começam agora a ir embora todos aqueles pipas com linhas de cerol. E vão embora frustrados, decepcionados. A missão seria cortar todos. Cortamos uma boa quantidade, mas uma outra boa quantidade continuou e continua na expansão dos céus. Então aquela multidão que estava com as suas pipas também na expansão dos céus, sem o cerol, começam agora a chegar perto daquela multidão de pessoas que estão com aquelas pipas ainda intactas lá no céu, sem cerol, e começam a se perguntarem uma para a outra: ei, por que é que eles não conseguiram cortar as suas pipas? Eles cortaram todas as nossas, veja, nossas pipas já foram tudo mandados, mas a de vocês continuam. Por que é? Por que é? Então, toda aquela multidão que os seus pipas foram cortados, próximo e junto com aquela grande multidão que também estão com as suas pipas agora ainda intactas no céu. Eles percebem que aquela multidão, que aquelas pipas estavam muito mais além